Oi, gente! Hoje falaremos de um erro de pronúncia bastante comum entre os falantes de português brasileiro aprendendo ou falando inglês. É bastante sério porque oferece um grande risco de falta de compreensão da mensagem, tá? De mal entendido ou total falta de compreensão por parte dos falantes da língua inglesa. E este erro, este fenômeno, tem o nome de uso excessivo de vogal de apoio. O que seria uma vogal de apoio? Uma vogal de apoio é aquela vogal que nós colocamos voluntariamente por nós mesmos dentro de uma palavra onde ela não deveria existir. A vogal não está ali, mas nós é que colocamos lá para facilitar a pronúncia. Este fenômeno existe na língua portuguesa? Existe. Vamos ver essa palavrinha aqui. Como vocês pronunciariam? Alguém diria pneu? Pode ser que no sul, na região sul do país, mas na maioria das vezes as pessoas dizem pneu ou pneu. Ou seja, há uma inserção de uma vogal, pneu, ou i, ou pneu, é um e, aqui entre essas duas consoantes para nos desafogar, para que a pronúncia seja mais harmoniosa. Facilita bastante. É natural da nossa parte, é inconsciente, certo? É automático. O mesmo, por exemplo, aqui nessa palavrinha, alguém diria advogado. Advogado, assim deveria ser, porque levando em consideração a grafia desta palavra, deveríamos pronunciar advogado. Só que, na maioria das vezes, as pessoas dizem advogado, advogado, por aí vai. Isso é exatamente mais um exemplo de inserção de uma vogal entre duas consoantes para facilitar a pronúncia, para tornar a pronúncia mais harmoniosa, tá? A fluidez seria aqui mais facilitada. Isso é um erro em português? Não. Eu acho que vocês vão concordar que hoje em dia ninguém nem percebe isso. Talvez antigamente, por um academismo, purismo maior, as pessoas em contextos formais não diriam assim, talvez se pronunciariam um pouco mais. Só que hoje em dia nem percebemos. Aquilo foi incorporado, acontece de uma forma inconsciente. Não podemos dizer que seja um erro de pronúncia, não compromete o entendimento, a compreensão da mensagem. Só que quando esse fenômeno é transferido para a língua inglesa, aí a coisa muda totalmente de figura. Nós adulteramos, podemos dizer assim, a mensagem e ela se torna muitas vezes incompreensível, certo? Para os nativos, certo? Então, vamos agora avaliar primeiro o porquê. Quando a gente entende porquê de um fenômeno, tá? Quando a gente utiliza uma abordagem descritiva do fenômeno, ou seja, é assim, por isso, aquilo, e não normativa, tipo, oh meu Deus, eu cometi um erro, e agora? Certo? Não é por aí. Então, se a gente tentar aqui entender por quê, é muito fácil, tá? O pneu, o advogado e assim por diante é uma coisa muito natural e esperada até. Por quê? Porque português brasileiro é uma língua que se caracteriza por vocalidade. É uma língua vocálica. Tem fortes características vocálicas. O que é isso? Uma sílaba intercalada com outra consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante, ou vogal, consoante, e assim vamos deslizar harmoniosamente na nossa zona de conforto, certo? Sem
desafios do tipo duas consoantes juntas, que aí, a essa altura, já oferecem um desafio para nós. Por isso, nós automaticamente, inconscientemente, facilitamos para nós mesmos, colocando uma vogal entre duas consoantes, para que este padrão seja recriado. Consoante, vogal, ele ainda muito incutido no nosso inconsciente, certo? Pela natureza, pela própria natureza da língua de origem, a língua materna, certo? Então, isso aqui é muito aceitável, é muito natural, é explicável dentro da linguística, dentro da fonética, já é objeto de estudos sérios, inclusive essa vogal de apoio tem até o seu nome técnico, de vogal epentética e assim por diante. Então, primeira coisa, entendemos e relaxamos, tá? Não há, digamos, culpa nossa, por assim dizer, certo? A gente se perdoa porque entende o padrão já bem gravado no nosso inconsciente. E nós, então, transferimos de uma forma também inconsciente para a língua inglesa. Só que aqui começa o problema. Não é uma coisa natural, certo? Enquanto o português brasileiro é assim, digamos, horizontal, confortável, bem equilibrado, a energia digamos assim, distribuída em toda a extensão da palavra ou frase de uma forma igual, certo? Unificada. Em inglês, nós atuamos numa dinâmica completamente diferente. Em vez de ser assim, é assim. Nós intensificamos bastante a vogal tônica, a vogal, a sílaba acentuada, certo? E imediatamente depois nos retraímos como se diminuíssemos o volume no final, tirando a intensidade, tirando o gás. Então, não há como pensar nesse tipo de esquema. É nesse, assim, vai e se retrai, vai e se retrai. Por isso, em vez de Facebook, é Facebook, tá? Não tem esse book. Nós é que colocamos e nem percebemos, porque para nós é uma coisa completamente natural. Deveria ser assim, inclusive, só que não é, tá? Então, utilizamos vogal tônica para intensificar e tirar o gás, gastar a energia ali e retrair. Facebook, tá? Milk, shake. Não é milk, shake, certo? Big Brother, tá? Não é Big Brother. Eu já não falo do brother, que é assunto de outras aulas, mas aqui fortemente sentimos a existência de uma vogal que não há ali. Não é Big, é Big. Tá? E também não vou agora entrar em detalhes na qualidade do I, que também está errado. Não é Big, não é aquele I alto, conforme nós já falamos em outras aulas, mas aquele I baixo que vai descendo em direção ao diafragma, em direção, digamos, para facilitar, em direção ao umbigo. Então, é big, não é big. Nós queremos que seja assim, só que não é, tá? Internet, pronto. Internet. Nem podemos aqui nos sugerir pela escrita, não tem nenhum mudo que escreve, mas não fala. Não tem nada. Nós é que precisamos daquele up no final da palavra para que a energia transcorra de uma maneira harmoniosa, flua, bem fácil. Vogal, consoante, vogal, consoante. Então, internet não existe, tá? Então, o que nós falamos? Usamos a vogal tônica, internet. Internet. Percebe?
há uma forte exploração da sílaba tônica e uma evidente diminuição do volume, não há gás em final de palavra, o que é bem natural, até fisiológico, certo? Sem a existência de uma vogal que dê up, a energia corta ali e bem fraco. Por quê? Porque supostamente e naturalmente, organicamente, a nossa energia se esvai no início da palavra. E no final já não deveria ter nada sem aquela outra vogal que novamente retomaria a força da energia, tá certo? Da intensidade. Então é internet, tá? O very good, tá? Não é good, é good. Novamente, vai e se retrai, tá? No final da palavra. É dentro dessa dinâmica que vamos trabalhar. Então, qual é a dica? Para as pessoas que não conseguem controlar o uso da vogal de apoio de forma alguma, mesmo utilizando essa dica de vai, explora a vogal, a sílaba tônica e depois diminui o gás. Facebook, milkshake, internet, certo? Quando não acontece isso, quando a pessoa não consegue, a dica radical seria suprima a consoante final. Big brother. Eu nem falei o G, tá? De big. Mas os nativos vão estar crentes que foi pronunciada essa consoante final. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós inconscientemente recriamos o padrão vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, eles inconscientemente, na hora de receber uma mensagem, decodificam de acordo com o padrão deles, que é assim. Então, para eles, a gente apenas diminui o volume, não suprimiu nada. Ali está, eles estão crentes, vão estar crentes, vão dar mão à palmatória de que a consoante foi pronunciada. Facebook, bo. Nem falei o K final, mas eles vão estar ali decodificando e sentindo, como aqui também inconscientemente, automaticamente, a presença dessa consoante final, certo? Então, essa é a segunda dica. Suprima, milkshake, internet, internet, certo? Good. Há uma exploração tangível, a intensificação palpável da vogal, da sílaba inteira, tônica, acentuada, God, e uma supressão radical do volume no final. Esta que é a dica, melhora muito o patamar do nosso inglês. Tá? Então, tá para as pessoas que já falam inglês. Presta mais atenção, dá uma limpezinha, faz dá um brilhozinho, glamour um pouco maior para aquela língua que você já fala, com vocabulário bom, com fluência boa, gramática correta. É pena se acontecer esse tipo de uso de vogal inadequado. E para aqueles que estão aprendendo, melhor ainda, para não viciarem, futuramente vai ser mais difícil, certo? Então é isso aí, vamos treinar que dá certo.